Olá, dando continuidade ao nosso curso de ArchiCAD 20, vamos hoje falar sobre alteração em nosso projeto, ou seja, a ferramenta que nós usamos para indicar alguma alteração no nosso desenho. Ela faz parte da aba documentação, onde a gente tem aqui também rótulos, que são nossas observações no projeto, tramas, linhas, cortes e fachadas, como a gente já tinha mostrado, além do detalhe. Então hoje a gente vai mostrar a nossa ferramenta alteração, ok? Então a gente vai colocar aqui apenas um exemplo, ok? Vamos clicar aqui. Ok. Essa aqui é uma alteração, uma indicação padrão. Você tem aqui a sua nuvem, mostrando qual a área que sofreu essa alteração. Você pode modificar ela, assim como você modifica qualquer figura que você tenha clicado aqui, que você tenha gerado, na verdade. Ok? E você tem um marcador integrado, onde a gente mostra aqui qual a alteração, ou seja, a alteração 01, e qual o número da folha onde ela se encontra, onde você vai ter, se necessário, o desenho dessa alteração, como é que é a nova forma de construir isso aqui, ok? Então vamos entrar aqui nas configurações. Eu vou mostrar como é que eu configurei essa daqui. Bom, nós temos aqui ID5, que eu já tinha criado algumas. Ok, vamos então chamar de alteração 1. Marcador, vamos tirar aqui. Marcador, nós temos aqui a escolha do tamanho do texto e a escolha do tamanho do marcador. O marcador que ele compreende é esse aqui, esse círculo onde a gente tem a identificação do desenho e a sua localização com relação à folha. E aqui a caneta, onde a gente define qual é que vai ser qual caneta vai ser usada para desenhar o nosso marcador. Com relação ainda a textos, nós temos aqui a escolha da fonte, tipo de escrita e se ele vai ser em negrito, itálico ou sublinhado. Ok? Cabeça do marcador. Você pode escolher isso por aqui, item a item, ou pode escolher aqui, que é mais fácil, porque você vê. Aqui você tem uma pré-visualização. Estilo do marcador. Você clica aqui, você tem círculo, triângulo, enfim, tudo que você já tem nesse aqui, só que aqui você vê, então é mais fácil. Eu aconselho mexer sempre por aqui. Mas vamos explorar aqui nossas opções. Linha da cabeça do marcador, ligado ou desligado. A linha que ele se refere é essa aqui, que liga o marcador à nuvem que indica a alteração. Ponto de interrupção, reta, no caso o que tinha ali, ou o ponto de interrupção que é até onde que ele vai, né? Até tocar aqui na nossa nuvem. Distância em milímetros da cabeça do marcador. Você pode colocar 7,5 ou você pode colocar, digamos, vamos tentar aqui outra, 15. Isso aqui é basicamente para você ter uma distância mínima, para que ele não fique colado, já que você resolveu ter esse distanciamento aqui. Então vamos voltar para 7,5, que é um valor bom. Temos aqui marcador de rotação de cabeça. Ou seja, rodado ou sempre na horizontal. O que a gente está dizendo aqui? Se eu pego o meu marcador e rotaciono 90 graus, a nuvem, o meu marcador vai junto. Então, eu posso fazer com que ele vá junto ou posso mantê-lo na horizontal, ou seja, sempre legível. Então, vamos mantê-lo assim, sempre legível. Texto na vertical, off, ou seja, quando a gente rotacionar, ele não vai alterar o texto, ele vai sempre permanecer assim, do jeito que está aqui na pré-visualização. Aqui embaixo, logo quando a gente vai desenhar, a gente tem também o acesso a essas opções. Eu vou mostrar posteriormente. A gente pode desenhar apenas a nuvem e aí a gente indica como a gente quiser qual vai ser a alteração. Se você quiser colocar apenas a nuvem, você pode colocar e colocar a numeração. Você pode colocar com marcador integrado, como a gente fez aqui, ou você pode colocar, de repente, com apenas o marcador. Ó, só a nuvem, só o marcador e nuvem com marcador integrado, que é o que a gente está fazendo. Ok? Bom, marcador de nuvem. Deixa eu diminuir aqui. Ok. Estilo da nuvem. Raio aleatório. Ou seja, você não precisa ficar se prendendo sempre ao mesmo tamanho dessa simbologia. Eu acho que é mais interessante você deixar o raio aleatório, em vez de usar... Aqui você tem a pré-visualização. Em vez de usar, por exemplo, polígono booleado, proporção uniforme, raio uniforme. Assim você consegue moldar melhor, por assim dizendo, o seu desenho. Você pode dar forma a ele ao que você quiser. Ok?
Então vamos manter raio aleatório. Aqui a gente tem raio máximo da nossa simbologia aqui, dessas pequenas curvas da nossa nuvem, ok? Aqui, texto do marcador. Temos aqui a primeira linha, que na verdade está aqui embaixo, ó, é a mesma opção. Eu vou sempre mostrar em paralelo para vocês verem que o que vocês têm aqui dentro dessa opção, você já tem aqui embaixo, só que você pode definir logo de cara, aqui escolhendo item a item, ou pode ter uma pré-visualização aqui também. Bom, você pode ter aqui, por exemplo, A1, digamos que fosse uma vista 2, ok? Aqui, ó, note, já alterou, ok? Porém, o nome da minha não altera, é como se eu estivesse fazendo a minha primeira alteração, ok? Então, ela vai permanecer 1. Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, como é 1, então, vamos voltar para o número 1, e aqui ela já alterou novamente. Adicionar texto automático para texto de marcador, ok? Então, assim que você colocar o seu marcador, ele vai ter o texto. O que você vai poder fazer é alterar aqui, nesse campo. Segunda linha, você pode deixá-la ligada, como estava antes, ou desligada. Se você quiser, você pode, por exemplo, digamos que você só tenha uma alteração, você pode ter essa alteração aqui numa prancha, e na mesma prancha, junto da planta, você ter o desenho dessa alteração, o que ela foi alterada. Então a gente pode, nesse caso, tirar, ou como a gente está pensando num caso em que você tenha mais de uma alteração, é bom organizar e ter as suas alterações todas juntas para que você possa consultar elas. Então está aqui, segunda linha. A gente colocou 0 porque não tem ainda um número de folhas definido. Aqui é só uma situação hipotética. A gente está ensinando como é que configura essa ferramenta. Adicionar texto automático à segunda linha. Sim, vai ter um texto aqui, como tem também na primeira linha, e a gente simplesmente altera, ok? Vamos fechar aqui e vamos ver representação 2D. Basicamente são as canetas que a gente vai usar. Sempre corte e representação 2D, é sempre você vai trabalhar com caneta. Seja caneta para linha de símbolo, que vai ser desenhado aquele objeto ou símbolo, seja caneta para texto ou caneta para textura, caneta para fundo de textura, por exemplo, ok? Temos aqui então caneta da cabeça do marcador, ou seja, esse círculo aqui. A gente pode conferir. Não está no certo, a gente tem aqui ó, essa coluna de simbologia, a gente tem aqui objetos 2D, como por exemplo, uma escala gráfica que a gente pode colocar, e a gente tem a coluna só de textos, para diferentes tamanhos de texto, 2, 3 e 5 milímetros, ok? Então a gente tem aqui português objetos 2D, não é o caso, então a gente vai ter aqui ó, simbologia 2D vista, é isso aqui, é o 4, ok? Aqui a gente já está falando de marcador e texto, ok? Então a gente altera aqui, quer dizer, confere primeiro, como a gente escolheu que a nossa letra, nossa fonte vai ter 3, então a gente pode colocar aqui, porque de acordo com a escala, a gente escolheu uma espessura para essa linha, para que fique algo equilibrado, né? Não fique aquela mancha na hora de imprimir. Texto do segundo marcador. Aqui a gente pode, como o marcador é a simbologia, então a gente pode vir aqui de novo, a simbologia, caneta 4, ok? Linha do segundo marcador também. O marcador ele não precisa necessariamente ter hierarquia de linha, não se trata de uma planta. Então a gente pode usar a mesma caneta para ele todo, não tem problema, contanto que fique algo legível. Linha da nuvem. Aqui cabe você escolher, a gente escolheu a contínua, né? Aqui cabe você escolher também da linha da nuvem se você quer deixar da mesma espessura do marcador ou se quer deixar tudo igual. Pode deixar tudo igual, você tem uma unidade só, é o mesmo marcador aqui. Trama de fundo de nuvem, você pode ter, aqui por exemplo, você viu, ela já atualizou, e aí você escolhe qual o tipo de trama, por exemplo, trama sólida, escolhe qual o tipo de caneta, vamos escolher essa aqui só para dar um destaque e poder ver melhor, está aqui. Ou você pode simplesmente deixar vazado, já que você quer que apareça o desenho que está embaixo, né, indicando que foi modificado. Desvio das curvas de nuvem, perdão. Vamos manter em 40. Trama de cabeça do marcador. Você pode manter ligado ou desligado. A gente manteve ligado, só que o que a gente colocou é a trama como uma trama vazia, independente da caneta que você coloque aqui, ela vai aparecer vazia, e o fundo é transparente, ok? Então, de representação 2D, é isso aqui. E a gente tem também boa parte, claro, não tudo, mas boa parte aqui nessa outra aba. Então, a gente tem aqui
por exemplo, deixa eu abrir aqui de novo para ter a nossa pré-visualização. Temos aqui então, por exemplo, poligonal, como eu já tinha mostrado antes, poligonal boleada, que também já tinha mostrado, raio uniforme, acho que vocês devem estar lembrando que a gente acabou de ver isso, ou raio aleatório, que é o que a gente está usando. O marcador, como eu já tinha mostrado, você tem uma pré-visualização aqui de várias simbologias diferentes, o que a gente costuma desenhar com símbolo, com círculo, perdão, ou sem. Você pode ter somente a indicação aqui também da sua alteração, tá? Vamos manter o círculo aqui para ficar mais organizado, não ficar nenhum texto flutuando aqui fora. Os raios da nuvem a gente já definiu. Você pode ter aqui também a mesma representação 2D, onde você acionou a sua trama de fundo de nuvem, você pode acionar aqui ou selecionar e desligar a mesma. Com relação ao círculo, você pode também ter aqui, que eu não vejo muito sentido ter uma trama aqui nesse marcador, mas essa opção eu tenho que apresentar. Tem aqui, ó, eu coloquei pedra, por exemplo, e você já vê aqui a representação de como que ele vai ficar se for usada essa trama, ok? Você tem aqui grelha, enfim, você pode usar, se for necessário, qualquer uma. Bom, temos aqui então, texto do marcador. Você pode escolher adicionar texto automático, que foi o que a gente fez, e definir aqui qual é o texto. Por exemplo, eu vou fazer novamente 2, alteração 2. Aqui ele já altera, ok? Mas aqui não, nessa primeira, geral não, porque a gente está considerando como se fosse a primeira alteração que a gente está fazendo. Deixa eu abrir aqui, ok. Então vamos voltar aqui para 1. E o segundo texto é 0, como já expliquei, a gente não tem um número de folha já definido. Aqui com relação à caneta do texto, ok? E com relação à caneta do texto também, a gente vai modificar aqui, ok. Bom, feito isso, a gente já configurou aqui qual o desenho. Então, a próxima etapa é a categoria de propriedade, ou seja, isso aqui é algo existente, é algo a demolir ou a construir. A gente vai mostrar como existente, de repente, digamos que seja um projeto do zero, por exemplo. Você simplesmente fez uma alteração no projeto original, não há problema. Não é como uma reforma, onde você vai ter que identificar, demolir e construir. E aqui você escolhe aonde que essa representação, se é existente, demolir ou construir, que ela vai aparecer. Se todos os filtros relevantes, você pode escolher que ela apareça só na planta de demolição ou na planta de construção, ok? Aqui a gente vai optar por todos os filtros relevantes. E a layer, a gente tem aqui alterações e com a extensão simbologia, ok? A gente dá ok, está aqui o nosso marcador. Então como é que a gente desenha agora ele? A gente já configurou, né? Então, digamos que eu fiz, vejamos, uma alteração aqui. Digamos que essa porta fosse aqui e eu trouxe para cá. Então eu posso simplesmente desenhar aqui, lembrando que toda vez que eu vou desenhar qualquer coisa em 2D, eu tenho essas opções de desenho, eu tenho que sempre ficar atento a elas. Digamos então que eu marquei aqui e disse onde que eu quero que fique o meu marcador. É onde vai estar esse martelo, você só tem que clicar e pronto, está aqui. E aí você altera, no caso, vejamos aqui a lista, cadê aqui o texto? Aqui no caso sim seria a 2. Alteração 2, ok. E aí lá na folha eu vou explicar que a alteração foi mudança de local da porta. É isso. Bom, esse é o vídeo de hoje. Era somente para falar sobre essa ferramenta e terminar aqui a nossa questão de documentação. Já foi mostrado corte, fachada, detalhe e indicador e nossas observações. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre listas, que são nossos mapas, aqui onde a gente vai ter quantitativo de material, quantitativo de objetos, 2D, como por exemplo, 2D não, perdão, 3D, como por exemplo mobiliários, ok? Então até o próximo vídeo.